Queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez, dando início em mais um estudo dentro de nossa instituição, dentro de nossa casa. Agradecemos a todos aqueles que estarão presentes via online, assistindo aos estudos de nossa casa. E para dar início aos estudos, vamos fazer uma prece. E assim, querido Mestre Jesus, agradecemos a Ti pela oportunidade bendita de mais um estudo dentro de nossa instituição. Que possamos todos nós, aqui presentes e aqueles que assistirão, estarmos em sintonia contigo para acolhermos da melhor maneira possível as palavras que serão ditas aqui dentro de nossa amada casa e da nossa amada doutrina espírita. Agradecemos a Ti, Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Agora, podemos dar início ao nosso estudo. Olá, irmãos, é com muita alegria que hoje estamos aqui, tendo a oportunidade de estudar mais um pouquinho dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo. E no estudo de hoje, estaremos falando sobre o perdão das ofensas. O estudo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, Instrução dos Espíritos, Perdão das ofensas, item 14. Quem de nós não necessita ainda estudar sobre esta parte do Evangelho, sobre o perdão? Quem de nós já consegue ter tanta facilidade para lidar com o perdão? Quando nós pensamos sobre o perdão, e muitas das vezes nós refletimos como se nós sejamos aqueles a quem o outro deve vir pedir perdão. Muitas vezes ainda temos essa visão, né? Nos colocamos sempre, na maioria das vezes, como vítimas, como aqueles que mal nenhum faz ao outro. E será que é sempre assim? Será que nunca estamos fazendo algo ao outro, ao nosso irmão? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso aqui nessa parte do Evangelho, item 14. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Imaginem só, 70 vezes 7 vezes. Muitas das vezes perdoar uma única vez já é difícil, já é muito difícil. Quanto mais 70 vezes 7 vezes. Mas lembremos que, embora pareça algo muito difícil a nós nesse momento, nós estamos caminhando. E é através do conhecimento e da persistência que nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo aqui. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou aos seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. A oração mais simples, que nos foi ensinada foi o Pai Nosso. E no Pai Nosso nós pedimos a Deus: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E será que estamos sempre perdoando? Será que estamos sempre buscando, colocar essa oração que nos foi passada em prática? Todas essas ações, não só esse trecho, mas todas as ações
nela contidos. Será que estamos colocando em prática? Vamos lá. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Então, essa forma que Jesus usou para nos ensinar, para naquele momento passar o ensinamento a Pedro, era uma forma de dizer a ele que não seria apenas em uma vez. Imagine, se nós tivéssemos que contar quantas vezes perdoaríamos ao nosso irmão, aos nossos irmãos. O sentido de perdoar não é estar contando, eu perdoei uma vez, tá bom, me magoou, perdoei outra vez. O sentido de perdoar não é esse. O perdão é um sentimento, e esse sentimento deve ser interiorizado. O sentimento deve ser interiorizado. O esquecimento, da falta que alguém nos fez, ou o contrário, é algo diferente, é relacionado ao corpo. Então, o perdão é um sentimento. E qual a forma que nós podemos interiorizar algo que nós precisamos aprender? É pelo exercício contínuo. E é por essa forma que Jesus levou o entendimento disso naquela época. Hoje, nós já possuímos um entendimento muito maior sobre a questão do perdão, da necessidade do perdão. E nós vemos que a importância de a cada dia nós buscarmos estar colocando em prática isso, mesmo diante das dificuldades, mesmo que às vezes algumas situações nos pareçam impossíveis, algumas situações até dolorosas, mas nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática, e é através do exercício, o exercício contínuo, constante. Talvez em um dia nós consigamos, talvez no outro nós falhemos, mas a importância de sempre manter a vontade de fazer o melhor, a vontade de fazer o bem, a vontade de levar o amor. Porque o perdão, por ser um sentimento, ele também é um exemplo de amor. Amor ao próximo, caridade, não só ao próximo, mas a nós também. Pois quando nós perdoamos, estamos nos libertando. E quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando daquela dor, daquela mazela, do rancor que ali ainda está guardado, E quando nós somos perdoados, também, Quando nós perdoamos, nós estamos passando ao outro a responsabilidade do seu ato. Estamos dando ao outro a oportunidade de começar, de fazer novamente outra coisa de outra forma, de não errar mais. Então, o perdão é um exemplo de amor ao próximo, é um exemplo de amor a nós mesmos. E é muito importante que nós sempre pensemos, como uma forma também de nos melhorarmos como seres humanos, como espíritos imortais que caminhamos e que buscamos seguir pelo caminho do bem. Sigamos aqui então. Então Jesus explicou, que perdoará cada ofensa ilimitadamente, cada ofensa tantas vezes quantas elas te for feita. Ensinarás ao teu irmão o esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos, às injúrias. Serás brando, humilde de coração, sem medir a tua mansietude. Então, através do exercício do perdão, esse exercício constante,
nós passamos a seguir um passo na nossa evolução. Porque nós estamos buscando, muitas das vezes as pessoas não entendem o sentido do outro que perdoa, né? Por que você perdoou, né? Quando acontece alguma situação, seja na família, seja nossas questões sociais e tal. Por que você perdoou? Você é bobo, né? Mas cada um sabe de si. Cada um sabe o que carrega dentro de si. E a sua responsabilidade também de levar sentimentos negativos, continuar levando sentimentos negativos. Então, é até uma forma de nós refletirmos quanto à nossa forma de olhar o outro. Porque muitas das vezes nós vemos que algumas pessoas passam por certas situações e elas perdoam. Mas cada um sabe o objetivo que tem aqui, né? Nós não estamos aqui somente para passar, nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para nos melhorar. E o perdão, né, vai sempre ter grande participação nessa nossa estadia aqui, né, nesse mundo, porque nós estaremos a todo momento em contato com situações que trazemos de outras encarnações, as quais nós teremos que resolver na medida do possível. Então, durante toda a nossa encarnação, nós vamos passar por situações em que nós nos depararemos com a necessidade do perdão. E ninguém pode dizer também que nunca vai precisar ser perdoado. Porque muitas das vezes, mesmo tendo boas intenções, mesmo buscando ser alguém bom, nós também falhamos e às vezes sem perceber. E aí nós iremos precisar do perdão de alguém. Então, aqui, ele fala sobre a necessidade de nós refletirmos sobre isso, né? De que o exercício do perdão se faz primeiro um bem a nós. Porque nós vamos nos trabalhando tanto a ponto de que daqui a pouco nós nem perceberemos a dificuldade em perdoar sobre esse aspecto. Nós trataremos como algo normal, porque assim tem que ser. Nós sabemos que o nosso objetivo aqui é aprender, ajudar ao próximo, amar ao próximo, evoluir. Então, nós nunca conseguiremos alcançar tudo isso, nunca conseguiremos alcançar a nossa maior perfeição enquanto ainda mantivermos sentimentos de rancor, de mágoa dentro de nós. Muitas situações da vida nos trazem sentimentos assim, condições que nos levam a situações como essa, às vezes desentendimento na família, desentendimento com outras pessoas, né, como eu falei, e deixam marcas a todos nós, né? Então, quando nós podemos nos deparar com a oportunidade do perdão, nós também estamos podendo nos deparar e ter a oportunidade de tirar de nós sentimentos negativos, sentimentos como esse, que não nos fazem bem algum, muito pelo contrário. E aos poucos, depois de muito exercício, depois de muita reflexão, nós conseguiremos passar a ser seres equilibrados, seres estáveis. Nós passaremos a nos conhecer melhor. E aí nós saberemos até que ponto nós podemos ir, né? Nós não precisamos mudar tudo do dia para a noite, né? Nós podemos fazer passo a passo, mas é importante que nós queiramos também. Então, aos pouquinhos, esse exercício vai nos fazendo entender que não dói mais, né? Não é questão de simplesmente o outro lhe ferir, ou o contrário, e você falar assim, tá, deixa. Não é isso. É você
entender que o outro te feriu e que mesmo assim você não mantém sentimentos negativos sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Porque você conseguiu superar. Não porque você é melhor, mas porque você está tentando ser melhor para você. Não ser melhor para o outro. A nossa vivência aqui não é para que nós busquemos competir com o outro, de ser melhor que o outro, mas sim a cada dia buscar ser melhor para nós. Então, quando eu tenho a oportunidade do perdão e eu opto por não fazer, por não perdoar, eu não estou só prejudicando o outro com os sentimentos que eu estou tendo e que de certa forma eu vibro, envio para ele, mas eu estou também me mantendo parado no propósito que eu tenho aqui. Então é por isso que é tão importante, mesmo que seja difícil. Se hoje eu não consigo nem olhar o outro que me feriu, mas se eu conseguir se eu já consigo perceber, você está numa rua, você está vendo uma pessoa que te feriu, que te trouxe algum mal, você não consegue nem olhar, você quer atravessar a rua, mas você já consegue perceber que, que você sente uma certa aflição, que são sentimentos ruins, mas que você consegue já parar e fazer uma prece, nem que seja para que você possa se equilibrar, você já está trabalhando o seu perdão. E aí em um dia, você faz uma prece pedindo a Deus, pedindo a todo o amparo espiritual para que você consiga se manter equilibrado diante daquela pessoa que às vezes está do outro lado da rua, mas você já está ali, com aqueles sentimentos, lutando, então você consegue fazer uma prece, consegue se equilibrar. No outro dia, em outro momento que você encontra aquela pessoa, você já vai conseguir fazer uma prece para que ela possa ser direcionada, para que possa ser amparada a mudar as suas atitudes e caminhar da forma certa, se for realmente o caso. E no outro, você já vai conseguir olhar a pessoa. Aí você já consegue olhar a pessoa talvez até com mais piedade. Porque uma vez me falaram que, um dos ensinamentos que nós temos, que pior do que receber o mal é você fazer o mal. Então, é muito pior você precisar do perdão do que você pedir perdão. Porque quando você tem que pedir perdão, você vai ter que contar com a compreensão daquela pessoa, quanto a muitas outras coisas, e nem sempre as pessoas têm a mesma compreensão sobre tudo. Hoje nós temos aqui a oportunidade de estudar o Evangelho, o Espiritismo, vamos aos poucos ampliando o nosso conhecimento sobre o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de nós estarmos aqui, mas nem todo mundo tem. Então, é muito pior nós fazermos o mal a alguém do que o contrário, porque a nossa responsabilidade é muito maior. Então, quando alguém nos faz o mal, embora seja doído, sofrido, muitas das vezes, nós temos a oportunidade de nos trabalhar, piedade, resiliência, caridade. E quando nós conseguimos chegar ao ponto de compreender o sentido de tudo, a importância de quando a gente concede perdão, ou quando nós pedimos perdão, aí nós estamos continuando a caminhar. Porque muitas das vezes nós não entendemos que não é todo mundo que falha com o outro por maldade. Muitas das vezes aquele irmão tem falhado por falta de conhecimento.
por não ter tido uma vivência, um lar de amor, de caridade, de dificuldade sim, mas com união, companheirismo, lealdade. Então nós não sabemos o que o outro vivencia, o que ele vivenciou até o momento, né? Então, que nós possamos sempre refletir, buscar refletir a cada dia sobre as nossas escolhas, sobre a real importância da nossa postura quanto à questão do perdão. Não só para que eu possa me modificar como ser, mas que através do meu exemplo, com certeza, eu vou poder modificar o outro. Porque quando nós passamos a agir diferente numa situação em que todo mundo espera algo, no caso, algo negativo, as pessoas começam a se questionar, mas por quê? Por que ela fez isso? Por que ele fez isso? Eu não acredito, é estranho. Poxa, eu fiz um mal àquela pessoa. Poxa, eu agi assim e essa pessoa não fez nada. Então, as outras pessoas começam a se questionar pelas nossas atitudes. Então, no ato do perdão das ofensas, nós não estamos só nos libertando, estamos nos libertando também aqueles outros que estão tendo a oportunidade de se deparar com uma situação totalmente diferente da que é vista no cotidiano, que às vezes até é estimulada a questão do ódio, o rancor, de manter da ira, de manter a raiva pelo outro. E ele passa a se questionar também e passa a querer mudar. E olha que coisa boa, ele vai te ver, ele vai sentir vergonha por ter sentimentos negativos, porque ele vai entender que não há motivo, porque ele passa a se questionar, ele passa a querer mudar também em algum momento. Se não for naquele momento, mais à frente ele vai ter outra oportunidade, porque nós sempre temos oportunidade de nos deparar com situações de perdão, nós sempre temos oportunidade de refletir e de perdoar ou ser perdoado. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, aqui traz a questão, quantas vezes Deus deve nos perdoar? Quantas falhas nós cometemos? Ainda cometemos, né? Porque nós estamos num processo, hoje estamos aqui buscando estudar para caminhar, mas quantas falhas nós já fizemos até chegar aqui? Quantas coisas ainda nós temos que nos modificar? E quantas vezes Deus, misericordioso e bondoso como todo Pai, nos perdoou? Jesus mesmo, imagina, Jesus não precisando vir aqui, veio, nos ensinou, deixou vários ensinamentos e aconteceu, por fim, né, a sua situação final encarnal aqui, deu-lhe a crucificação. Imagina, e Jesus mesmo assim, diante daquela situação, virou, perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o maior exemplo, um dos maiores exemplos de perdão, e que é o ensinamento do Cristo e que Ele deixou para nós, e nós mesmo, depois de tantas décadas, tanto conhecimento deixado, mesmo assim, ainda caímos e levantamos e seguimos, mas o importante é sempre seguir. Então, que a gente possa sempre refletir, né? Quantos ensinamentos Jesus deixou e quanto que o nosso Pai nos perdoa todos os dias e nos dá a oportunidade de fazer diferente. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sedes caridosos, generosos, prodígios até do vosso amor. Dai
o que o Senhor vos retribuirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Então, o sentido do perdão, de dar o perdão, né? Quando a gente fala sobre essa questão de Deus nos perdoar, olha que Deus me perdoa tantas vezes, não é a questão de que nós façamos darmos o perdão ao outro por uma questão de que se eu perdoar eu vou receber o perdão. Não é esse o sentido do perdão. É realmente de interiorizar, de entender que somente através do perdão nós poderemos caminhar. Então, essa visão que às vezes muito se tem ainda de que eu perdoei, eu fiz o mal, né, então eu vou pedir perdão a Deus. Não é só isso, nós temos que caminhar, né, proporcionar ao outro também o perdão, buscar pedir perdão. Muitas das vezes, né, as situações que ocasionadas na nossa vida, né, às vezes a gente acontece uma briga, alguma coisa com alguém, alguma situação, e aí muitas das vezes a gente pensa, não, ele que errou, e o outro pensa a mesma coisa, ele que errou. E nessa briga de vaidades, né, às vezes os dois até estão errados, não é nenhum só, às vezes os dois estão errados e nenhum abre a mão de ir lá pedir perdão por se achar certo. É a vaidade, é o orgulho, batendo a sua porta e dizendo para continuar assim, para que você continue imperfeito, para que nós continuemos imperfeitos, né? Então, muitas das vezes, muito melhor, mesmo se achando certo, né? Mesmo até que de fato estejamos certos, que nós busquemos o outro e que possamos tentar conversar, que possamos pedir perdão, porque nem toda situação, não será em toda situação que de fato nós estaremos livres de alguma culpa. Porque quando ocorre algum desentendimento, não é só de um lado, né? Às vezes nós não percebemos que por uma coisa bem pouca nós incentivamos aquele desentendimento. Então, não é só culpa do outro. Então, é válido que a gente possa ir lá pedir perdão, pedir desculpa, né? E aí entra aqui nessa questão de que humilhai-vos, né? Muita gente entende que, você vai pedir desculpa, você vai se humilhar, mas não é isso. Quando ele fala que humilhai-vos, né, é que você possa se desnudar do orgulho, da vaidade, né, que você tire isso. Para muita gente ainda hoje, né, na nossa sociedade, a gente entende que pedir perdão é se humilhar, mas não é, porque o perdão liberta. Então, quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando. Nós estamos deixando a outra responsabilidade que ele queira ter ou não. Então, nós passamos a seguir mais livres, mais leves, conscientes de que, ao pedir perdão, ou ao dar o perdão, nós estamos nos libertando daquela situação. E podemos continuar a seguir, nos trabalhando sempre, né? Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se teus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes de ser indulgentes, porquanto
o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os vossos agravos dos vossos irmãos, desde que passassem de simples arranhões. Aí seguimos aqui, né? Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Então, nós não devemos entender que é algo em vão, né? Que é um ponto muito importante. Não adianta nós acharmos que, eu perdoo, se nós não interiorizarmos. E ele segue aqui: pois que vós dizeis espíritas, sede. Então, como que nós podemos reconhecer os verdadeiros espíritas? Né? O verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas falhas e tenta se melhorar. Então, quando nós passamos, né, um momento de autoconhecimento, buscamos autoconhecimento, nos conhecer como seres humanos, sabemos dos nossos limites, então a gente já tem uma compreensão do que nós somos, até onde nós vamos, né? E sendo espíritas, né, com esse, já não tendo mais o véu, né, que nos impedia de enxergar tantas coisas que nós temos que melhorar, né? Porque hoje nós temos o conhecimento do que nós estamos fazendo aqui, talvez não pleno, mas sabemos que algo nós temos que fazer aqui. E uma dessas coisas é a nossa evolução. O Espiritismo traz esse conhecimento, essa reflexão. Então, tendo todo esse conhecimento, mais do que nunca, a responsabilidade nós temos de buscar nos trabalhar nesse aspecto do perdão, de perdoar o outro e de buscar também o perdão daqueles que nós ferimos. Que aí sim nós seremos os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Então, muitas das vezes nós não pecamos, né? Não agimos maldosamente em atos contra o outro, mas pensamos também. E Deus conhece todos os nossos pensamentos. Muitas vezes nós não temos a ação, mas os pensamentos já estão lá meio que 50% já feito. E Deus conhece de tudo. Então, não adianta nós falarmos, eu perdoei. Deus sabe do teu coração, Deus sabe do teu pensamento. E Ele sabe se você realmente perdoou ou não. Como eu falei no início, o perdão é um sentimento, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser sentido. Quando você encontrar a pessoa e você vê que não guarda nenhum tipo de mágoa, que essa pessoa pode seguir, que ela pode passar na sua frente quantas vezes for, que ela pode fazer o que for para você, que você simplesmente vai, se compadecer e não vai avançar com sentimentos negativos, você, enfim, entendeu o sentido do perdão. Só que não é somente com uma pessoa, com todos, né? Esse exercício é com todos. Então, que nós possamos continuar a nossa caminhada em prol de nos melhorarmos. E para seguir mais uma vez aqui, cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Como nós falamos antes, né? Deus conhece tudo que habita o nosso coração, nossa mente, nossas intenções, né? Até num ato que muitas das vezes
nos achemos, eu não errei com o outro. Deus sabe se você realmente teve, se nós tivemos realmente a intenção de errar ou não. E tudo isso vai ser levado em conta na hora que nós tivermos que chegar lá, for prestar conta, né, de tudo que nós fizemos na nossa encarnação. Isso também será levado em conta. Se realmente nós tivemos a intenção de ser ruins, de fazer o mal ao outro, tudo isso. Então, de nada adianta esconder ou omitir, porque tudo será revelado. E para terminar, feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão Bordeaux, 1862. Nada melhor do que ter a consciência tranquila de que nenhum mal nós fizemos ao outro, mesmo que muitas vezes nós tenhamos que chorar, sofrer, lutar contra sentimentos negativos, porque esse é o nosso papel aqui. Mas um exercício, né, que nós devemos fazer a toda noite é refletir sobre tudo que nós fizemos durante o dia e analisar se em nenhum ponto desse dia nós fizemos o mal a alguém. Se nós fizermos essa reflexão e em algum momento encontrar algo que foi contra aquilo que nós acreditamos e estudamos, que nós possamos recorrer a essa pessoa e tentar reverter esse mal. Pois nada melhor do que uma consciência tranquila de que pelo menos nós tentamos e de que nós não agimos contra ninguém. Esse é o nosso papel aqui como espíritas em busca da evolução, em busca de caminhar conforme os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes encontraremos muita dificuldade, muitas vezes nós iremos ficar aflitos diante do que nós ainda somos e o que nós buscamos ser, mas que nós nunca desistamos, pois todo dia é um dia diferente e nós temos a oportunidade de caminhar. Bom, terminamos essa parte aqui do item 14 e faremos uma prece para agradecer esse momento de estudo. Elevamos nosso pensamento. Deus, nosso Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, a oportunidade tão linda e divina de estarmos aqui, refletindo juntos sobre os ensinamentos deixados pelo nosso querido Mestre Jesus. Pedimos, Senhor, perdão pelas falhas ainda ocorridas, que possamos continuar persistentes na nossa luta e busca de sermos pessoas melhores, espíritos melhores, Senhor. Que possamos permanecer na vontade de sermos semeadores do amor. Abençoe, Senhor, a todos aqueles irmãos que estão passando por algum tipo de dificuldade, que estão aflitos, que eles possam ser amparados e receberem todo o amor e vibração neste momento tão bonito em que nos reunimos, Senhor, a levar o nosso pensamento em Ti. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. No teu olhar eu pude ver o mar azul, no respirar, na imensidão, eu pude ver, eu